Vamos lá, reportagens de Além Túmulo, psicografia do Chico, autoria espiritual de Humberto de Campos. Nós vamos hoje para duas mensagens, né? Invocações diretas e também a grande surpresa, duas reportagens que o nosso amigo nos apresenta. Vamos lá então, invocações diretas. Lembrando que invocações, evocações, tá? É a mesma coisa, são sinônimos, tá? Então vamos lá. Nos primeiros movimentos de intercâmbio com a esfera invisível, Casimiro Colasso experimentara sensações de indefinível inquietude. Aquelas comunicações com o além assombravam-no. Povoaram-lhe a alma profundas indagações. Aquele novo mundo que se lhe descortinava aos olhos trazia maravilhosas incógnitas para cuja solução daria de bom grado todas as possibilidades terrestres. Casimiro não se contentava com as reuniões de experimentação mediúnica, num esforço metódico e gradativo. Embora o arraigado amor à família, vivia mentalmente muito distante dos deveres inadiáveis e justos. Viciado pela curiosidade doentia, esperava a noite com singular ansiedade. Ao regressar do estabelecimento bancário, após a luta do ganha-pão, trancava-se a sós no quarto, dilatando observações por catalogar conhecimentos novos no vasto círculo de entidades espirituais. Longe de aceitar com proveito as manifestações espontâneas, preferia impor os próprios caprichos, perdendo-se em longas evocações diretas e ignorando sistematicamente se possuía credenciais e merecimento para isso. Bom dia, André. Entre as entidades que costumava invocar impertinentemente, contava-se um velho tio, o ex-sacerdote Leão Colasso, que partira do mundo anos antes. Padre inteligente e devotado ao bem coletivo, Leão convertera-se em ídolo dos parentes. Por isso mesmo, o sobrinho, ao menor obstáculo, utilizava a concentração, pedindo-lhe esclarecimentos. O ex-sacerdote era obrigado a abandonar trabalhos sérios no plano de ação, onde se localizava quase sempre, para solucionar espantosas futilidades. Decorrido algum tempo em que Leão se destacou pela paciência e o sobrinho pela leviandade, reconheceu o nobre emissário que a situação requeria novos rumos. Muito delicado, falou confidencialmente em mensagem carinhosa. Meu filho, nas relações com o invisível, não queiras impor a vontade caprichosa quando não identificas ao certo as próprias necessidades. Faze a prece, observa, medita e espera com paciência. A oração e o esforço mental, por si sós, valem imensamente, ainda mesmo que não recebas conselhos diretos dos amigos. Por que invocar violentamente os desencarnados, se não desconheces que também eles assumiram certas responsabilidades de serviço ante os desígnios de Deus? Por que insistir nominalmente no comparecimento de quem sofre ou de quem trabalha? Submetes o primeiro à dor da vergonha e ao segundo impões o pernicioso esquecimento do dever. Não recordas a lição de Jesus na prece dominical? O Mestre ensinou ao homem rogasse a Deus o cumprimento da vontade divina, assim na terra como no céu. Trabalha, meu filho, e se atento às obrigações próprias. Se não é justo pedir ao aluno aos instrutores a necessária solução de problemas condizentes ao aprendizado em curso, também não é razoável abandone à criatura a possibilidade de novas luzes, recorrendo, nas ocorrências mais fúteis, à vontade daqueles que a seguem de mais alto. Organiza reuniões, continua observando os planos invisíveis, mas não ouvides a espontaneidade. Se o irmão infeliz bate à tua porta, consola-o. Se recebes a visita generosa de respeitável instrutor, pondera-lhe os conselhos e guarda-lhe a sabedoria. Aprende a interpretar os desígnios de Deus no local de serviço ou testemunho onde te encontres,
nas horas mais diversas. O trabalho divino sempre requisitou devotamento, mas dispensa a provocação, por desnecessária e inconveniente. Casimiro leu e releu a mensagem, e contudo continuou agindo da mesma leviandade, com a mesma leviandade que o caracterizava antes dela. A qualquer frioleira, repetia o antigo estribilho. Chamemos o tio Leão Colasso e teremos a solução precisa. Submergia-se a prestimosa entidade em verdadeiro mar de preocupações, atenta à confusão que se desdobrava, quando certo amigo lhe observou. Não te entregues à exagerada inquietação. Se o sobrinho vem buscar-te tantas vezes por semana, compelindo-te à dilatação de serviços tão graves, por que não o invocas igualmente? Se é verdade que os companheiros do mundo podem chamar-nos, não desconhecemos a possibilidade de lhes retribuir no mesmo grau. Experimentando a inconveniência das invocações diretas, o Casimiro renovará as concepções sobre o assunto, e creio que uma vez será o bastante. O ex-sacerdote aceitou o alvitre, evidenciando indisfarçável contentamento. Escolheu, por isso, a noite mais oportuna, e reunindo alguns companheiros, invocou o sobrinho de modo a lhe proporcionar excelente lição. Enquanto se lhe enrijecia o organismo no leito, alarmando a família, Casimiro Colasso compareceu em espírito ante a reduzida assembleia que o atraíra intencionalmente. Revelava-se indisposto e perturbado, o mísero sentindo-se presa de inenarrável angústia. Em frente dos amigos espirituais, rogou-se de joelhos e exclamou em pranto amargo: Benfeitores amados, por quem sois? Não me deixe voltar por enquanto ao vosso plano, porquanto tenho filhinhos a esperar por mim. Após doloroso gemido, prosseguiu num véu de lágrimas. Ah, quem me chamou aqui com tanta insistência? Deixai-me regressar à terra, pelo amor de Deus. Aproximou-se então o bondoso tio e esclareceu. Sou eu quem te chama, Casimiro. Oh, sois vós, meu tio? Por quê? Desconheceis, porventura, a bagagem dos meus deveres? Tendes seguido carinhosamente meus passos e compreendeis certamente que não me posso furtar ao cumprimento das obrigações intransferíveis. Não me retenhas aqui por mais tempo. Depois de soluços convulsivos, rematava diante do ex-sacerdote que sorria bondoso. Afinal, por que me buscastes assim nessa violência terrível? Colocou-lhe a entidade à mão, paterna no ombro, evidenciando amorosa solicitude, e respondeu: Chamei-te por amor, e porque não devia desprezar o ensejo de entregar-te novos valores educativos. Aprende a considerar as situações alheias, meu filho. Também nós aqui temos deveres e trabalhos, responsabilidades e compromissos. Não somos figuras aéreas, catalogadas entre seres ociosos ou vagabundos. Já que percebeste quanto dói a perturbação infligida ao homem no trabalho honesto e intransferível, não procures desorientar serviços de nossa esfera de ação, onde colaboramos na estruturação espiritual de um mundo melhor. Tanto se pode invocar a entidade celeste, quanto atrair a criatura terrestre, na mesma lei que rege o constante intercâmbio das almas. Não ouvides, pois, essas preciosas verdades. E, mergulhando o olhar penetrante no sobrinho angustiado, concluía: Voltarás imediatamente ao serviço que Deus te confia no mundo. Entretanto, faze tudo por não esquecer a valiosa lição dessa noite. Em casa de Casimiro, todavia, observava-se o vai-vem dos familiares alarmados. Durante 4 horas permanecia o pobre rapaz no leito, pálido, ofegante, semi-morto. Multiplicavam-se cataplasmas e injeções sob o olhar atento do médico que o assistia. Quando o suposto enfermo revelou os primeiros sinais de melhora, o facultativo, o médico, chamou em particular o velho progenitor de Casimiro e esclareceu, demonstrando justificada alegria.
Felizmente o problema está resolvido. E que pensa o senhor? Interrogou o ancião aflito. Trata-se de caso para observar, retrucou o interpelado confidencialmente. Aplicarei tratamento decisivo, pois, a meu ver, a moléstia tem todos os característicos de fenômeno epileptoide, né? Que epilepsia, né? Mas Casimiro Colasso, daí a 2 dias, estava refeito para o trabalho comum. E, embora não recordasse o ensinamento, senão na tela mágica de sonho mal definido, jamais se atreveu a repetir invocações diretas e nominais, renunciando à imposição da vontade caprichosa em relação ao plano invisível. Então aqui, meus amigos, né, um texto muito interessante para nós, porque mostra exatamente essa curiosidade que todos nós sempre tivemos, né? Começando lá na época de Kardec, quando essas invocações ou essas evocações eram aconselhadas, inclusive Kardec orienta isso lá no Livro dos Médiuns, fazendo nessas evocações, por que fazer, que perguntas devem ser feitas aos espíritos, para evitar que aquelas perguntas fúteis, né, do nosso dia a dia fossem levadas aos espíritos e tudo mais. Então, ao mesmo tempo que, digamos, o mundo espiritual estivesse preparado para aquele momento de grandes curiosidades, de deslumbramento, né, da sociedade terrena, com relação a essa relação com o mundo espiritual, coisa que até então só acontecia dentro dos círculos mais secretos, né, onde somente iniciados podiam conversar com os espíritos, Kardec, então, trazendo a doutrina espírita, ele populariza esse entendimento da relação entre os dois mundos. Então, certamente, muitos e muitos espíritos foram, então, chamados naquela época, e Kardec mesmo foi um desses que chamou, embora ele tivesse ali o seu critério, visando principalmente ali, né, o estudo, trazendo ali esclarecimento sobre a realidade do mundo espiritual, tanto que nós vemos, né, muitos estudos que nós fazemos da Revista Espírita, por exemplo, nós temos ali pessoas que eram mencionadas em jornais. No caso, por exemplo, de um criminoso, de uma pessoa que era conhecida, e eles então faziam a evocação desse espírito para que ele então contasse um pouco da sua experiência. Mas, ao mesmo tempo também, quantos e quantos eram aqueles que faziam isso por curiosidade? É como se nós pegássemos hoje, né? Por exemplo, nós tivemos antes de ontem Aguinaldo Arraiol desencarnando. Imaginemos se naquela época, com aquela febre toda, invocássemos Aguinaldo Arraiol simplesmente para falar um pouquinho sobre as descobertas do mundo espiritual. Ou então uma pessoa famosa, só para ouvir o que ela tem para dizer. Então essas evocações acabavam acontecendo. E muitas vezes acabam também acontecendo na atualidade, embora hoje já seja uma ação muito menos frequente do que naquela época, né? Porque hoje, depois que, principalmente naquela passagem do Chico, né, que tanto se popularizou e acabou muitas vezes até se tornando ali um limitador dos trabalhos mediúnicos, quando então aquela mãe foi até Uberaba e pedia para o Chico, não sei se foi Uberaba ou se foi lá na outra cidade dele, mas pedia então para que o Chico trouxesse uma mensagem, uma pessoa, né, uma mensagem de um familiar. Não sei exatamente se era uma mãe que pedia a mensagem do filho. E aí o Chico trouxe aquela nossa emblemática frase, né, que o telefone toca de lá para cá. Que naquele sentido foi dito exatamente isso, que nem sempre é possível chamar os espíritos, seja porque eles não se apresentam ainda em condições de se manifestar, principalmente espíritos que são espíritos comuns ali, vivendo essa transição, muitas vezes tão difícil de retorno ao mundo espiritual, e não se encontram ainda equilibrados o suficiente, fortalecidos o suficiente para essa manifestação. Então não é possível simplesmente chamar o espírito sem que ele esteja em condições de fazer isso. E segundo, nem sempre é possível chamar um espírito sem que ele tenha permissão para fazer isso. E depois também a questão nem sempre para o encarnado também é possível fazer essa evocação, porque ele não tem merecimento para isso. Esses esclarecimentos, inclusive, foram transmitidos no livro Diretrizes de Segurança,
que é um livro que não é psicografado, mas é um livro que tem a contribuição do Divaldo e do Raul Teixeira, que tem exatamente isso, porque nem sempre os espíritos se manifestam quando é feita uma evocação. E aí foi colocado exatamente isso. Muitas vezes o espírito não pode, muitas vezes o espírito não tem permissão e muitas vezes a família não tem merecimento para isso. Já que viveram ali sempre no ceticismo, muitas vezes até mesmo criticando o trabalho e de repente no momento de necessidade se acham merecedores ou querem ter esse merecimento, né? Então tem essas questões que são colocadas. Mas aí então a gente vê que nessas evocações todas, quando nós falamos que o Espiritismo, lembrando que a comunicação com o mundo espiritual, ou seja, a mediunidade, ela não é uma ferramenta patenteada pelo Espiritismo. Não é somente os espíritas podem fazer evocação. A evocação, ou melhor, a comunicação com o mundo espiritual é algo que sempre existiu. É algo natural na relação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Pessoas trazem essa faculdade tendo a possibilidade de se comunicar com o mundo espiritual. O que o Espiritismo trouxe para nós foi o entendimento desse processo e a moralização dele. Por que moralização? Para saber exatamente, entender as necessidades de cada um, dos espíritos, as suas condições, as suas atividades e tudo mais. Então, o que a doutrina propôs para nós foi exatamente assim: se você quer fazer uma evocação, tudo bem, mas qual é a sua necessidade exatamente? No caso de Casimiro aqui que nós estamos vendo, ele era aquele espírito que a qualquer necessidade, ele transferia para o mundo espiritual a fonte das soluções. E ele próprio não se via ali como sendo o responsável ou corresponsável por tudo aquilo que acontecia e assim também como para a busca da própria solução. E aí então nós vemos aqui algo que já entra um pouco mais no campo doutrinário, que da mesma forma que nós fazemos a evocação de um espírito para que ele possa se manifestar, os espíritos também fazem essa evocação. Muitas vezes nós vemos, né, nos relatos, por exemplo, quando Emmanuel ia até o Chico para ajudá-lo no seu desprendimento para fazer uma visita no mundo espiritual. Nós víamos Joana trabalhando da mesma forma para que Divaldo se desprendesse e outros espíritos fazendo o mesmo tipo de trabalho. Nós vimos Dona Ivone, que também no desdobramento era acompanhada por Dr. Bezerra de Menezes e outros espíritos para também realizar determinadas atividades. Então, nós vemos inclusive nos trabalhos, nas ações obsessivas, e Filomeno de Miranda destaca bastante isso para nós, assim como André Luiz, fala também ali que muitos são aqueles obsessores que vão até o encarnado esperando o seu adormecimento e aí então induzem a essa libertação parcial para fazer com que esse espírito seja o alvo das ações dos obsessores para agredi-lo, para constrangê-lo de várias formas. Então a gente vê que enquanto nós aqui fazemos a evocação através, né, daquela prática inicial de chamar pelo nome, fazer aquela prece inicial da forma como acontece numa reunião mediúnica dentro dos padrões espíritas, no mundo espiritual nós imaginamos que o espírito então ele é tirado do corpo por parte dos espíritos que estão ali e não feita uma evocação. Então quer dizer, essa evocação, esse chamado acontece dos dois lados. E aí então o que essa mensagem nos traz de orientação é exatamente isso, a necessidade e a futilidade. E aqui, claro, né, não foi possível, e não é possível nós abrirmos mão disso, que às vezes, né, a gente fala das saudades que nós temos dos nossos amigos aqui, que participam conosco, né, algumas vezes já comentamos sobre a nossa querida Cecília, né, de poxa vida, faz tempo que ela não aparece, e aí quando ela aparece, ela traz ali o relato das suas atividades. E isso torna para nós algo até constrangedor de perceber que ela deixou de continuar fazendo aquilo que ela fazia para dar atenção aqui para o nosso grupo, que para o nosso coração é aquela imensa alegria, né? Mas a gente percebe que dentro da nossa realidade nós encontramos isso. Que naquela pequena mensagem que ela traz para nós, quantas e quantas são as atividades acolhendo espíritos que desencarnam, os sofrimentos em que eles se encontram, os espíritos tentando abrandar essa dor que eles acabam vivenciando. E se nós ficássemos todo dia, olha, participa com a gente, participa com a gente, participa com a gente, e o resto? E o que fazem os espíritos além de ficar ali exclusivamente dando atenção? Né? Então por isso a gente vê, né, no caso que a gente tem certamente os nossos guardiões e protetores aqui que ficam conosco,
nos acompanhando aqui no nosso trabalho, mas também ali existe uma organização para que isso aconteça. Assim como numa reunião mediúnica, ou num trabalho feito, não precisa ser necessariamente uma reunião mediúnica, mas num trabalho feito no centro espírita, em que os espíritos ali têm ali na sua agenda de trabalho o horário, o dia e tudo mais. Já fomos advertidos, inclusive aqui. Vocês se lembram disso há um tempo atrás? Quando nós então aqui, eu principalmente, não tinha essa disciplina de cumprimento de horário, principalmente no final, em que a gente estendia ali à vontade até o assunto se esgotar, até que os nossos amigos disseram, olha, encerra no horário, porque a gente tem o que fazer. Então, quer dizer, acabou o horário aqui no horário previsto para nós, eles saem e vão ali para as suas atividades. Quer dizer, fazer essa participação conosco pode ser parte da sua agenda, mas não é uma exclusividade nossa. Então isso mostra para nós assim, o quão dinâmico é o mundo espiritual e esses espíritos que estão comprometidos com tantas e tantas atividades, que incluindo aqui muitas vezes a assistência que nós recebemos, mas essa consciência que nós devemos ter, de perceber ali direitinho, né, o começo e o fim, o deslocamento, trabalhos que são feitos, grupos que se reúnem. Imaginemos ter uma reunião marcada para os espíritos, num determinado horário eles ficam presos numa atividade que vem se desenrolando, e o grupo esperando, como acontece aqui entre nós encarnados, nas diversas reuniões que nós temos, sejam elas doutrinárias, sejam elas profissionais, sociais. Então aqui mostra, né, que muitas vezes nós criamos essa dependência por parte dos espíritos, né? Isso é muito comum. Não apenas dentro do meio espírita, quando nós fazemos uma evocação direta para que o espírito se manifeste e traga ali a sua mensagem, o seu esclarecimento, mas isso acontece também em outras tantas situações fora do meio espírita. E que nós temos irmãos de outras escolas religiosas que ficam o tempo todo ali fazendo as suas preces, os seus pedidos, para situações que cabem a eles, e não aos encarnados resolverem. Ou eu posso evocar o nome de um santo, ou eu posso evocar o nome de Jesus pessoalmente, posso evocar uma entidade que faça parte ali do meu conjunto de crenças e tudo mais, sendo que eu tenho responsabilidade de fazer as coisas. Então a gente tem vários pontos aqui a se observar dentro dessa mensagem, dentro dessa análise. A Angelina colocando, não poderá ser assim para nós médiuns, né? Temos as nossas obrigações de encarnados, né? Pois é, quer dizer, tudo, não importa qual é o ambiente em que nós vivamos, né, Angelina? Quer dizer, o compromisso que é abraçado com responsabilidade, com dedicação, é aquele compromisso que precisa ser cumprido. É aquela tarefa que nos cabe. E aí, quando nós, então, criamos essa dependência, dá a impressão de que o mundo gira ao nosso redor e nós nos esquecemos que o mundo continua girando apesar de nós e junto a nós. A Jerusa colocou, muito importante respeitar os horários, né, nas reuniões mediúnicas principalmente, né? Ficamos sem proteção. Os espíritos podem até fazer isso, né, mas dentro do possível eles procuram também ali nos chamar a atenção nesse sentido, porque existe realmente essa visão nossa, né? Porque as nossas agendas aqui de trabalho do nosso mundo físico consome de tal forma a nossa atenção que nós acreditamos que o mundo espiritual vive, embora numa dimensão diferente, uma rotina diferente que ninguém tem o que fazer. Que os espíritos estão ali simplesmente esperando a luzinha acender para eles atenderem a um chamado que chega, como se eles não tivessem nada para fazer. E aí então nós vamos encontrar, principalmente nas obras de André Luiz e do Filomeno, que são os dois autores que mais descrevem para nós o mundo espiritual, nós vemos ali o quão dinâmico é o mundo espiritual e o tanto de trabalho que se tem ali, para aqueles espíritos comprometidos com determinadas tarefas. Então as coisas vão acontecendo, quer dizer, é suporte de um lado, é reunião de outra, é um trabalho feito junto a encarnados, junto a desencarnados, trabalhando pela transformação do nosso mundo mesmo. Desde as tarefas mais grandiosas que cabem aos espíritos responsáveis por ela, até aquelas tarefas menores, que tem também ali os seus servidores, os seus trabalhadores. Então a nossa compreensão sobre a dinâmica do mundo espiritual é essencial para que nós trabalhemos em conjunto de uma forma harmônica.
para que o trabalho seja feito dos dois lados, ao mesmo tempo em que os dois lados são beneficiados. O susto que o nosso Casimiro aqui levou, de ser evocado e começou, né, poxa vida, né, eu vou morrer, será que eu vou deixar meus filhos, minha família e tudo mais, foi apenas um chamado que foi ali, né, um choque para ele, de perceber que ele também, quando ele foi retirado, entre aspas, quando ele foi incomodado com esse tipo de chamado, ele percebeu ali também que ele se sentiu violado naquele momento. A Angelina colocou, né, o momento dos trabalhos mediúnicos são compromissos sérios com a espiritualidade e com os encarnados que procuram a instituição. E você sabe, Angelina, e meus amigos, eu sempre lembro dos trabalhos que eram feitos lá em Uberaba, dentro daquilo que nós já lemos sobre os trabalhos do Chico, documentários que eram filmados e tudo mais. Dá para a gente imaginar o tamanho da movimentação e mobilização que existe no mundo espiritual para que um trabalho daquele aconteça. Um trabalho que tem ali aquela quantidade de gente com sentimentos dos mais diversos, principalmente sentimentos de dor. Espíritos que também são conduzidos, então nós podemos imaginar que para um espírito que compareça numa reunião como essa, pelo menos 2 trabalhadores são designados para acompanhá-lo. E dependendo ali dos trabalhos, esses trabalhos são feitos. Isso porque a gente está falando do trabalho de comunicação com entes queridos desencarnados. Imaginemos trabalhos de desobsessão, que espíritos são conduzidos ali por trabalhadores que precisam conter muitas vezes ali espíritos que estão altamente desequilibrados. Então vejamos ali a grande mobilização que acontece, porque enquanto, podemos imaginar o seguinte, uma imagem para facilitar aqui o nosso entendimento. Né, no Devassando Invisível, né, traz bastante coisa sobre isso. Né, nós chegamos até a estudar, Jerusa, a sequência, né, dos livros da Dona Ivone, Devassando Invisível, Recordações da Mediunidade, livro fantástico, né, um dia a gente volta a estudar. Que eu comento bastante, né, sobre as atividades dela, que foram exatamente inspiradas nesse livro. Mas imaginemos a seguinte figura, a seguinte imagem para facilitar o nosso entendimento. O nosso mundo físico, ele poderia, num trabalho mediúnico, ele poderia ser simbolizado como uma pirâmide, em que nós temos aqui embaixo a base e aquela ponta da pirâmide lá em cima no seu vértice, no seu ponto mais alto. E no mundo espiritual, uma pirâmide invertida, de cabeça para baixo, em que nós temos na parte mais alta toda a base da pirâmide e na ponta dela aquele ponto de contato. E numa reunião mediúnica, essas 2 pontas da pirâmide se encontram. Então nós vemos ali um médium tendo contato com um espírito. São as 2 pontinhas que estão se tocando. Aquela que está na posição natural e aquela pirâmide invertida. Mas nós esquecemos de toda a base da pirâmide, de tudo aquilo que acontece para que aquele trabalho aconteça, e no mundo espiritual, tudo aquilo que existe no mundo superior para que aquele ponto de contato possa acontecer. Que ele possa existir. Então, essa visão que nós temos do mundo espiritual faz com que nós tenhamos um respeito muito maior por aquilo que acontece. E aqui, principalmente dentro das nossas necessidades. Que sim, nós temos aqui as nossas necessidades, temos as nossas fragilidades, mas também temos as nossas potencialidades. Do contrário, não teria sentido um espírito viver encarnado. A gente poderia dizer, por que Deus coloca o espírito para viver encarnado se ele vai ficar sofrendo o tempo todo e não tem condições de resolver nada? Então nós estamos aqui exatamente para descobrir as nossas potencialidades. E certamente nós não estamos aqui sozinhos para isso. Existe esse apoio, mas a nossa parte, a nossa contribuição nesse processo é o fundamental, nós entendermos que nós temos responsabilidades da mesma forma que os espíritos também têm. E que nem sempre eles podem fazer aquilo que nós gostaríamos, né? Emmanuel mesmo tem uma mensagem que ele diz que a prece que é feita pode não mudar ali necessariamente as condições do que acontece, mas muda a nossa percepção e a nossa ação diante daquela situação. Porque os espíritos não podem simplesmente mudar aquilo que é necessário para o nosso aprendizado, até porque muitas vezes aquilo que acontece é uma responsabilidade nossa, é uma consequência das nossas próprias escolhas.
Mami colocou, né, que possamos entender que se o Pai e Jesus trabalham até hoje, precisamos parar de querer delegar as nossas responsabilidades, trabalhando em nós as nossas necessidades, né? Exercendo o nosso livre-arbítrio com responsabilidade. E não vivendo de liberdades, né, sem compromisso, né? Exatamente isso. Né? Não queremos ser fantoches de Deus, mas às vezes queremos agir como tal, né? Exatamente porque nós criamos essa dependência. Então tenhamos ali também, né, as nossas iniciativas, a nossa liberdade de ação, confiando que a assistência dos Espíritos não nos faltam. Mas ao mesmo tempo que nós não podemos viver em função disso também. De ter essa dependência psicológica, essa dependência espiritual, de tudo aquilo que os Espíritos falam. E olha que nós vemos muito isso, hein? Algo que é admirável, na minha visão, porque dentro do trabalho doutrinário nós temos, claro, todos aqueles que são, né, os consulentes que vão até ali pedir ajuda, pedir orientação, os centros espíritas se mobilizam e tudo mais. Mas eu particularmente acho que isso não se compara com o trabalho que é feito no centro de Umbanda, onde aquelas entidades ficam ali horas e mais horas e mais horas, conversando com aquela fila enorme de gente que vai pedir conselho. Né, o meu primo frequentava um centro de Umbanda, e ele então, como trabalhador, às vezes ele ficava dando suporte ali para o espírito, né? Tem ali o nome que eles dão para esse assistente. Sempre que o espírito precisa de alguma coisa, ele vai lá e pede para esse auxiliar. Tem um nome que eu esqueci. É um nome de origem africana que tem. Me esqueci o nome dele. Mas aí então a gente ia conversando e ele ia me contando, né, que muitas vezes as pessoas traziam necessidades que cabiam a ela. Então, na verdade, assim, elas estão vivendo o problema e em vez delas se mobilizarem para resolver ali o trabalho, resolver a situação, elas iam correndo para o centro para poder conversar com o espírito, porque ele estava ali. Então a gente sabe que esse trabalho de orientação espiritual que os centros de Umbandas fazem, esse trabalho faz parte, né, da sua rotina, em que você tem ali um preto velho, em que você tem ali uma preta velha, você tem ali, né, que são esses espíritos que trazem, né, essas características dentro da cultura das práticas umbandistas, né? Mas é impressionante a gente ver o tanto que as pessoas vão lá com as suas lamentações, com as suas reclamações, e os espíritos são absolutamente pacientes para falar sobre isso. Tem aqueles que são mais carinhosos, né, como são o caso desses preto velhos e preta velhas, né, que são vovó tal nome, vovô tal nome, mas também tem aqueles espíritos que são mais agressivos, que são aqueles assim que quando falam, né, eles dão um esculacho, né? Então é interessante a gente perceber quanto nós somos dependentes, quando nós fazemos parte de um universo como esse, da orientação dos espíritos. Tudo tem que falar com os espíritos antes. E se não são relações diretas, como é o caso da doutrina espírita e é o caso do trabalho na Umbanda, são evocações indiretas, onde evangélicos, católicos, ficam o tempo todo ali nas suas preces com as lamentações, com as evocações, com os seus pedidos e tudo mais. Então abençoados sejam esses espíritos que olham para nós aqui com tanta caridade, mas ao mesmo tempo também olhemos para o mundo espiritual e percebamos que ali também existe algo que nós temos que respeitar. A Angelina colocou, né, durante mais de 30 anos na doutrina, estive ausente apenas em um momento que passei por cirurgia, né, com 15 dias sem permissão médica. Voltei às tarefas, né? Tá certo, Angelina? Isso aqui é vontade de servir, né? Muito legal. Minha mãe me lembrou, né, são pacientes em entender a nossa criancice, né? Pois é. Essa infantilidade nossa é natural, né? Faz parte desse processo. Mas o amadurecimento vai chegar. E tem que chegar, né? E aos poucos a gente vai despertando a nossa consciência para esse momento, né, em que nós aprendemos, né, não somente a resolver as nossas próprias questões, mas principalmente a não criar situações. Porque o amadurecimento também nos dá o entendimento que as nossas decisões aqui no mundo geram consequências. Quando nós passamos a viver de um modo diferente, a gente acaba administrando a nossa vida com muito mais sabedoria, com muito mais equilíbrio. E aí então fazendo com que a nossa relação com o mundo espiritual seja uma relação mais saudável. Então, meus amigos, essa aqui é a primeira mensagem de hoje, vamos para a segunda, né? Então aqui bem interessante para nós, muito instrutiva, e eu comecei ali, quando eu cheguei no final, assim me veio a nossa querida Cecília na cabeça, quando a gente fica lamentando pela sua ausência, né?
E aí depois vem ali aquele relatório de trabalho que ela faz, a gente fala, por que eu fui falar isso? Só para atrapalhar o serviço dela, né? Que ela está trabalhando lá, ela vai falar assim, deixa eu ir lá ver aqueles meninos lá que eles estão me chamando, né? E ela para de trabalhar para poder fazer isso pra gente, né? Pois é. É muito amor pela causa, né? Puxa vida. Vamos lá então. Mas obrigado aqui pelo suporte que os nossos amigos nos dão, né? Próxima mensagem, vamos lá, número 15. A grande surpresa. Vamos a ela. A grande surpresa. Quem poderia definir a perturbação do desventurado Léo Marcondes, confinado em tenebroso círculo de angústia? Seria difícil relacionar-se às lágrimas e padecimentos. Comerciante abastado, no Rio de Janeiro, nos derradeiros anos do século XIX, não pudera furtar-se ao papel escuro do suicídio. Temperamento fogoso e personalista, nunca se acomodara ao benefício da fé religiosa e, atirando-se às teorias do materialismo demolidor, dera-se aos mais estranhos distúrbios ideológicos, como quem se perde na sombra, caminhando a esmo pela noite adentro. Sempre fizera questão de espalhar os princípios dissolventes. Em casa, na rua, nos cafés, tornara-se proverbial sua atitude iconoclasta e desrespeitosa. Saturado de conceitos dos filósofos pessimistas, destacava-se a palavra pelas afirmativas ingratas e impróprias a respeito da providência divina. Ou seja, né, ele era ateu, e sendo ateu, então, tudo que ele dizia dentro da sua filosofia era exatamente era aquilo que o mundo oferecia e nada mais existia além do próprio mundo e que a ideia de Deus não passava de uma fantasia. E ele não apenas pensava isso, mas ele propagava isso através, né, das suas ideias que ele espalhava. Longe de apreender nos escritores céticos verdadeiros doentes intelectuais, interessados em seduzir atenções alheias ao catre de ideias enfermiças, internava-se sem maior exame no cipoal das mentiras brilhantes. Então, não apenas ele absorvia a ideia desses filósofos, ou melhor, desses escritores, que não compreendiam o mundo espiritual e propagavam essa ideia do materialismo, ele ainda se prendia na ideia das mentiras. A seu ver, o mundo era a vasta casa de miséria e trevas sem limite. À menor contradita, desmanchava-se ele em considerações amargas e venenosas. Então ele dizia, valores na terra, onde o desgraçado que poderia manter a perigosa ilusão não tivessem qualquer dúvida, se existisse um Criador, e acentuava essas palavras ironicamente, deveria ser expulso da natureza. Que viam a humanidade infeliz, senão loucura, desolação e sombra impenetrável. Tudo caminhava para a morte, para a eterna extinção. Flores apodrecidas disfarçam os túmulos que escarnecem da esperança mais pura. A carne moça era fantasia ocultando caveiras de amanhã nos mais belos rostos. Vemos cadáveres em toda parte. Raia o dia para transformar-se em noite. Cresce a árvore por sepultar-se na terra, ou para queimar-se em terrível desolação. Que é nosso destino senão a cópia burlesca desses movimentos viciosos e destruidores? Que seria a alegria humana senão a luz frágil que se apaga no vendaval das trevas? E que seria a existência senão jornada angustiosa para o continente das cinzas sepulcrais? Era inútil qualquer esforço por subtraí-lo a semelhante estado mental. Léo reduzira-se à condição de cego voluntário, segregado em sombras, apesar da alvorada permanente de luz. Desprevenido de socorro íntimo, em vista da situação de miséria moral a que se votara, no momento de excitação profunda,
cometeu o incompreensível homicídio, eliminando o antigo companheiro da infância. Dominado de cegueira fatal, não resistiu ao remorso incoercível e suicidou-se pouco tempo depois. Anos amargosos e escuros abateram-se-lhe sobre o espírito desventurado. Embalde chamava familiares queridos, invocando auxílio espiritual. Tinha a impressão de neblinas geladas cercando-lhe o caminho no meio de trevas indevassáveis, caindo sempre. No círculo de angústias em que se via algemado, recordava a terra, experimentando revolta infinita. Atribuía ao planeta a causa de todos os fracassos, a fonte de todas as amarguras. Na sua desdita, jamais pôde, entretanto, esquecer a esposa, alma simples e generosa, inteiramente consagrada ao bem-estar dele nos mínimos incidentes da jornada humana. Lembrava-lhe a figura humilde e meiga, com verdadeiros transportes de amor e reconhecimento. Essa recordação se convertera na única estrela a lhe brilhar no abismo de sombras indefiníveis. Mais de 50 anos assim decorreram, de padecimentos incalculáveis, quando o mísero foi convocado a reorganizar caminhos referentemente ao futuro. Enfrentando o sábio instrutor, que o atendia afetuoso, o infeliz exclamava angustiado: conscientemente, devo dizer que nunca fui homem perverso. A terra, todavia, deprimiu-me e inutilizou minhas forças, com fatalidades tremendas e paisagens tenebrosas. Cala-te, amigo, observou a entidade generosa. A queixa no serviço divino nem sempre será rogativa honesta. Por vezes, não passa de manifestação de revolta ou indolência de nossa escassa compreensão do dever sagrado. Aqui estou para atender-te à face do porvir. Abomino a terra, soluçou o desventurado. Esclarece teus projetos quanto às oportunidades futuras. Não nos percamos em lamentos ou palavras ociosas. Após meditar longos minutos, Léo interrogou hesitante: Magnânimo instrutor, poderei reencontrar a inovidável companheira de luta? Por que não? Deus nunca nos fechou a porta da bondade infinita. Oh, gemeu o infeliz, quase esmagado por um raio de júbilo. Concedei-me a possibilidade de procurá-la no paraíso, que terá merecido pela imensa virtude. Dai-me a ventura de esquecer por momentos os quadros escuros da terra, a fim de acariciar a ideia do reencontro. E em que estrela maravilhosa permanecerá a minha santa? O venerável orientador contemplou o benigno e explicou intencionalmente: tua companheira se encontra numa escola de esperança. Informar-me relativamente às grandezas dessa paragem sublime. Poderei penetrar-lhe as estradas formosas? Depois de um gesto afirmativo, que o desventurado recebeu com transportes de alegria, continuou o bondoso benfeitor: trata-se de primorosa região de esperança, onde nosso Pai tudo preparou, facilitando a edificação das criaturas. Dias deslumbrantes enfeitam-lhe continentes e mares, repletos de vida sublime e vitoriosa. Árvores amigas lá estendem seus ramos pejados, de frutos suculentos e saborosos. Água divina corre gratuitamente de mananciais cantantes, e na atmosfera embaladora a caridade e a melodia não encontram obstáculos. Lá se reveste a alma de fluidos adequados ao trabalho, qual operário a receber o traje de serviço, segundo as próprias necessidades, sem preocupações de retribuir a mão dadivosa e oculta que lhe concede o benefício. No aprendizado de todos os dias, ouvem-se risos infantis, observam-se esperanças da juventude, recebem-se bênçãos de anciães, coroados de alvenitentes lírios. São manifestações sagradas de companheiros que ali permanecem, prosseguindo na grande romagem para Deus,
cada qual representando nota de amor e trabalho no cântico universal. Bom dia, professor. Em razão da pausa mais ou menos longa que o mentor impusera nas considerações, Marcondes, enlevado, solicitou a demonstrar novo brilho nos olhos. Falai ainda desse plano prodigioso. As noites nessa esfera, continuou o benfeitor, são cariciosas estações, destinadas à prece e ao repouso. Astros luminosos povoam o céu, chamando os espíritos a meditações divinas. Constelações fulgurantes passam no infinito em sublime silêncio. Luzes brandas dão novo colorido às paisagens. Ainda lá, por lá, pobres e sofredores, pois que se trata de uma escola de esperança. Ninguém, contudo, está abandonado por Deus, que manda distribuir as lições segundo as necessidades dos filhos bem-amados. Tudo ali é promessa de vida, caminhos de realização, oportunidades sacrossantas. Benfeitor inesquecível, rogou Léo Marcondes, agora sem lágrimas. Poderei ao menos visitar esse plano divino? Não somente visitá-lo, como também procurar a companheira em seus caminhos e unir-se novamente a ela no trabalho de Deus, na elevação e resgate justo, esclareceu o introdutor, o instrutor, mostrando carinhoso sorriso. O mísero não sabia traduzir o próprio júbilo. Tomando-lhe a destra, o amigo espiritual guiou-o carinhosamente através de sombras e abismos. Daí a algum tempo, divisavam larga esfera que, embora sem claridade própria, se movimentava num oceano de luz. A essa altura, Marcondes prorrompeu em gritos de alegria. Salve, planeta celeste, santuário de vida, celeiro das bênçãos de Deus. Definiste com sabedoria, acrescentou o mentor sorridente. Mais alguns minutos e penetraram numa cidade alegre e bulhenta. Observou o pobre Léo que o local não lhe era de todo desconhecido. Os morros, o casario, o mar, identificavam a paisagem. Desapontado, hesitante, premiu a mão do generoso amigo e indagou. Será que estamos na Terra? Não é esta cidade o Rio de Janeiro? Justamente. Nunca observei antes tanta magnificência e beleza. Eu bem o sabia, disse o mentor bondosamente. Mas é que nunca procuraste a escola de esperança que o Pai oferece às criaturas nesse plano. Escutaste os filósofos pessimistas, mas foste surdo aos cânticos da vida. Observaste as letras envenenadas que embriagam o cérebro dos homens de teorias aviltantes, mas foste cego ao traço das charruas no solo, porque preferias a indolência das almas rebeldes, o frio te incomodava, a chuva aborrecia, o calor sufocava, o trabalho constituía angústia constante. Em vez de localizar os próprios males, agradava-te intensificar os males alheios. Voluntariamente enseguecido às lições diárias, tropeçaste no crime e na amargura. Guardavas conceito irônico para o ignorante, repreensões ásperas para o infeliz, olvidando a disciplina de ti mesmo. A força de viver na contemplação dos defeitos e cicatrizes do próximo, nada mais viste em torno do coração, além de ruínas e trevas. Deus, porém, é infinitamente bom e te concede nova oportunidade de elevação no caminho da vida. Outras experiências te aguardam nos dias vindouros. Renascerás no mesmo lugar onde levantaste inadvertidamente o braço homicida. Transforma as algemas pesadas em laços de amor. Procura a companheira abnegada que te seguirá os passos amorosamente na senda redentora. Não olhes para trás. Acende a lâmpada generosa da fé e não temas o assédio das sombras. Enquanto o interpelado o observava reconhecidamente, surpreendido e silencioso, o magnânimo instrutor concluiu batendo-lhe afetuosamente no ombro. Vai, Marcondes,
recomeça a viagem. Toma novamente o vagão da experiência humana, mas não atires o corpo pela janela do comboio em movimento e espera resignado a estação do destino. O ex-comerciante agradeceu num gesto mudo. Enquanto o mentor solícito voltava às esferas elevadas, Léo Marcondes era conduzido por outras mãos a uma singela choupana modestamente erguida num dos bairros mais pobres. Então Humberto de Campos assina para nós então essa mensagem. Ela me lembra muito, né, aquela mensagem. Deixa eu só pegar aqui rapidamente. Só um instantinho. Deixa eu ver aqui. É aquela mensagem que vocês devem conhecer, né? Na língua portuguesa a gente tinha aquela ideia, né, daquela mensagem, que se eu não me engano foi Rui Barbosa que escreveu, de uma pessoa que queria se desfazer de terras, né, dizendo que era horrível e tudo mais. Então ele pediu, né, bom dia, abraço, ele pediu para que o amigo escrevesse um chamado, né, um anúncio numa imobiliária para que as pessoas pudessem comprar. E aí Rui Barbosa, então, ele escreveu, depois eu pego essa mensagem e coloco lá no nosso grupo. Aí Rui Barbosa, então, escreve essa mensagem, trazendo ali todas as qualidades do lugar, da vegetação, do pôr do sol, daquele regaço que passava ali perto, dos animais, da beleza, né, que quando a pessoa leu, ela falou assim, olha, eu resolvi não vender mais, porque o modo como você descreveu era de uma forma que eu nunca tinha pensado. Então aqui mostra essa história de Léo Marcondes para nós, exatamente ali uma descrição do mundo, que a nossa terra é uma terra de esperança. E a esperança é exatamente aquela expectativa que nós temos dessa felicidade que nós tanto desejamos. Só que ela é uma terra de esperança, ela não é uma terra de felicidade. Exatamente, né? Então essa mensagem ela traz a mesma ideia, o mesmo caminho, né? Então a esperança ela não é a felicidade, porque o mundo de felicidade é aquele mundo em que esse sentimento já foi conquistado. Esse mundo que nós vivemos hoje é um mundo de construção, enquanto que os mundos felizes já é o mundo construído. Então é como se nós estivéssemos num pátio de obras, vendo ferramentas, material de construção, aquela sujeira e aquela movimentação, aquelas paredes frias, aquele cimento chapiscado, e aquela bagunça toda, aquele barulho ensurdecedor de serras, de betoneiras, disso e daquilo, até o momento em que a construção fica pronta. E aí o edifício, então, ele fica pronto, com todo o seu acabamento, com toda a beleza. Chega a dar medo, que é exatamente a característica do nosso mundo hoje. Nós vamos encontrar todos nós em movimento nesse trabalho de construção, que na verdade é um trabalho de construção de nós mesmos. Porque enquanto nós olhamos a construção no mundo exterior, na verdade cada ação nossa, cada atividade, e cada barulho, cada reclamação, cada ferramenta caída, cada pacote que é levado de um lado para o outro, representa tudo aquilo que acontece dentro de nós. Que é essa construção interior. Para que quando tiver tudo pronto e o acabamento tiver sido ali todo colocado, nós veremos a construção completa, mas é uma construção da felicidade que nós construímos dentro de nós. Então é muito importante que nós tenhamos ali o projeto em si, que é aquele projeto que tem seguido, que é o projeto de cada um de nós, quer dizer, os nossos objetivos. É o projeto que o engenheiro tem, que o arquiteto tem em mãos. Todos os trabalhadores seguindo ali todos os parâmetros e definições. E ao mesmo tempo nós temos o manual de instruções para usar todas as ferramentas à nossa disposição. Como preparar o material, como você fazer o cimento, o concreto, como fazer isso. E aí nós temos a doutrina espírita que representa para nós esse manual e muito mais do que isso. Nós temos o Evangelho de Jesus, que é o manual de instruções de como nós vamos realizar essa obra. Então o mundo construído é aquele mundo já conquistado. Esse mundo de esperança é esse nosso mundo de construção. E essa construção vai acontecer
dentro dos nossos lares, nas nossas relações interpessoais, no nosso ambiente social, vai trazer para nós, dentro do nosso mundo íntimo, onde nós vamos trabalhar as nossas ideias, os nossos sentimentos. Nós vimos aqui essa visão tão pessimista, né, do nosso personagem aqui dessa história, e essa visão pessimista significa a necessidade de reformar, de modificar, e somente aquele instrutor que foi trazendo aquela visão maravilhosa de toda a paisagem, todo o cenário que nós encontramos aqui no nosso mundo, que representa exatamente ali o ambiente onde nós devemos estar para fazer com que essa tarefa de transformação seja bem cumprida. E nós estamos aqui hoje. Né? Então, nós chegamos até ver, no nosso estudo do último encontro, na segunda-feira, aquela mensagem, o trabalhador fracassado, que falava exatamente daquele trabalhador que era ali conhecedor, que veio com toda a capacidade de divulgar a mensagem do Evangelho e tudo mais, e ele então negligenciou tudo isso. Depois ele volta para o mundo espiritual com todo arrependimento, e quando ele pede a oportunidade de regressar aqui para o mundo físico, o instrutor diz para ele, olha, você vai ter que esperar 200 mil pessoas que estão na sua frente. Então agora que você chegou, você volta para o fim da fila e espera a sua vez. Porque você teve a sua chance. E você negligenciou o momento em que você estava encarnado para cumprir a tarefa que te cumpria, que era a sua incumbência. E você abriu mão disso, volta ao mundo espiritual como um espírito que falhou na sua tarefa, que falhou no seu compromisso, e agora a oportunidade de voltar vai ser quando você merecer. Eis aí então a grande questão que nós vamos observar nesse processo de transformação do nosso mundo. Né? Temos uma história a esse respeito, né? O Braz lembrou aqui também, aquele que sabia tudo, né? Teoria, exato, né? Que eram uns chamados, né, Hermes? Nós estudamos um livro do Filomeno de Miranda, que ele usou uma expressão interessante, espírita de gabinete, que é aquele que se senta no meio dos livros e fica botando defeito em tudo. Porque os médiuns são isso, porque os centros espíritas aquilo e tudo mais, e ele tem todo o seu cabedal de conhecimento, mas não utilizou isso para nada efetivamente. O Braz lembrou, né, um espírito de outro planeta que comunica com o médium Mônica Monteiro, recomendando a leitura do Livro dos Espíritos. Né? Pois é, porque o Livro dos Espíritos ele é um compilado, né, de informações que revelam para nós a realidade do nosso mundo na relação com o mundo espiritual. E isso cabe para todos, né? Então, quer dizer, muitas vezes as pessoas atacam o Livro dos Espíritos por acharem que ela é um livro que afronta as suas próprias crenças. E se eu acredito que o mundo espiritual não existe dessa forma, esse livro não serve para mim. Mas cada um ali vai se esclarecendo no seu próprio momento, como o nosso próprio mundo também vai se transformando. O outro que sabia menos, mas praticou muito, né? Aquele que teve que reencarnar. Esse último ficou no mundo espiritual para auxiliar, né? Não precisou reencarnar de imediato, né? Então, a gente vê, né? Quer dizer, tudo que é mal feito tem que ser feito 2 vezes. Então volta e faz de novo, né? E para ver se acerta dessa vez. Mas é isso, meus amigos. Aqui o Dudu trouxe para nós aqui, deixa eu pegar. Obrigado, meus amigos, pela participação. Granjeias no melhor momento em que tu estejas na sua tarefa de poder reunir processos transformatórios da sua vida terrena para a sua melhor colheita que estará vivenciando quando da sua terra, do seu orbe, retornar ao mundo dos espíritos para que o seu aprendizado tenha sido tão melhor do que aquele que um dia tu vivestes. Né? Então, está aqui, ó. O melhor momento e o melhor local para nós. É agora. Né? Porque é aqui que o trabalho efetivamente transformador acontece. Né? E aqui estamos com essa preciosa oportunidade, porque depois no mundo espiritual a gente vai querer que venha logo o momento de voltar. E esse momento de voltar pode demorar bastante, dependendo das nossas condições. Obrigado, amigos, pela participação. E é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso trabalho de hoje. Encerrando aqui, nós finalizamos então essas 2 mensagens. Deixa eu pegar aqui os títulos de novo.
invocações diretas, bem interessante essa mensagem. E depois a grande surpresa, nós estamos na mensagem número 15, de 35. Temos mais 20 mensagens aqui à nossa disposição. Então é isso. O Braz leu ali, né? Quando li a primeira vez o Livro dos Espíritos,